Sejam bem-vindos a mais um Acredite Se Quiser, Arquivo Fenômeno. E hoje, nesse programa, nós vamos de monstro. Mas não é monstro qualquer, não é monstro igual os monstros que a gente imagina, e sim de um monstro, acho que de fora da Terra, né, senhor Fudiek? Pois é, as chances de ser algo alienígena são muito grandes. Então, saudações, PH, saudações a todo o pessoal aí. E hoje vamos falar sobre esse fato ufológico, que é um dos que me arrepiam de verdade. Você sempre tira sarro, né? Que você não fica assustado, não sei o quê. Ah, é mesmo? Quando fala desse caso, dá aquele arrepiozinho na espinha, assim. Isso me deixa meio cabreiro. Achamos o calcanhar de Aquiles do senhor Fudiek. Então é isso aí. Logo depois da vinheta nós vamos falar do monstro de Flatwoods. Contato de terceiro grau. Enxofre. Carla Pérez. Ciborgue. Seres extraterrestres. Acredite se quiser. Senhora Fudiek, antes de entrarmos no monstro de Flatwoods, vamos ouvir um relato, né? Vamos tentar trazer sempre relatos aqui agora da galera de avistamentos, de contatos. E hoje nós temos uma pessoa assim que praticamente não sabe nada de ufologia, é um leigo no assunto, né? Acho que ele entrou essa semana, né, no meio ufológico, não tem uma bagagem ainda sobre ufologia, né? Não tem nada. Por isso que o relato dele é muito importante pra gente escutar aqui, porque é uma pessoa assim leiga, então vocês vão entender do que a gente tá falando. Então vamos lá, vamos escutar o relato do nosso iniciante na ufologia. Já ouviu falar de estigmata e possessões demoníacas? Ruídos estranhos perturbam você no meio da noite? Luzes estranhas no céu já te causaram lapso temporal? Você tem sensações de medo em seu porão ou sótão? Visitas ou mensagens de pessoas que já morreram é algo da sua rotina? Você ou alguém de sua família já viu monstros, espectros ou fantasmas? Se a resposta for sim, não perca mais tempo. Mande o seu relato para acredite se quiser podcast@gmail.com. Estamos prontos a acreditar em você. Fala, PH! Fala, Jackson! Grande abraço aí pra vocês. É um prazer estar aqui de novo batendo esse papo. Em outubro agora, eu e o pesquisador Júlio Ferreira fizemos uma viagem de pesquisa para o sertão da Bahia e passamos por várias regiões, todas naquela área que é considerada o sertão baiano, onde tem a Chapada Diamantina. Nós fomos além da Chapada Diamantina, ao norte da Bahia. Nós fomos para a cidade de Morro do Chapéu. Conhecemos outras cidades ali na região, Utinga, várias outras cidades que não me lembro o nome agora. Mas, por exemplo, fomos a Mucugê, fomos a Igatu, com o nosso grande amigo Chiquinho de Igatu, fazer vigília lá no Mirante da Luz, que agora já ganhou até nome lá, o pessoal agora conhece como o Mirante da Luz. Aí depois descemos e passamos por várias outras regiões e nós fomos para Jequié, também com o nosso grande amigo Júlio César Bodão, que é um pecuarista lá da região, que nos recebeu muito bem lá, nos deu toda a assessoria. E nesse caminho nós colhemos pelo menos uma dúzia de bons depoimentos e histórias extraordinárias. E eu gostaria de mencionar aqui, deixar para vocês aqui como um tira-gosto, que logo a gente vai estar fazendo, junto com o PH, aí um programa só para falar sobre essa viagem, sobre as coisas que aconteceram.
Eu gostaria de mencionar dos casos mais interessantes que a gente pesquisou na região, que foi o que se pode dizer um pouso de uma nave na cidade de Morro do Chapéu. Para quem não ouviu falar, a cidade de Morro do Chapéu, nós temos lá um grande amigo, um grande pesquisador, Alonso Regis, de 85 anos, com mais de 40 anos de pesquisa ufológica. É daquelas pessoas que fazem um trabalho extraordinário para a ufologia nos interiores do Brasil e pouco é conhecido aqui no Sudeste e aqui mais para o Sul, no meio da efervescência da mídia ufológica, essas pessoas quase não são conhecidas. E eu já conheço o Alonso Regis há algum tempo, já tinha entrevistado ele remotamente, já conhecia o trabalho dele. Para vocês terem ideia, ele construiu um disco voador, isso na década de 80, ele construiu um disco voador lá em Morro do Chapéu. Esse disco voador ficou muito famoso porque a casa dele, onde estava o disco, estava no quintal da casa dele, ficava na beira da estrada, então as pessoas passavam, vinha aquele disco todo iluminado e achavam que era um disco mesmo pousado e tal. E ele também depois passou a receber turmas de colégios, crianças, os professores levavam as crianças lá, ele dava aula de ufologia, aula de astronomia, então virou um ícone da região, o disco voador de Alonso Regis. E hoje o disco voador foi cedido à prefeitura e hoje está na praça central lá da cidade como símbolo do turismo ufológico da região. Então é muito interessante isso, o fato também da prefeitura ter abraçado, né, essa ideia, esse conceito de turismo ufológico. Mas a história é a seguinte: em 1994, um objeto evoluiu sobre a cidade com certeza era bem menor do que é hoje, e esse objeto evoluiu pelas imediações da cidade e praticamente desceu num bairro, numa determinada localidade. E várias pessoas testemunharam. Em torno de 50 pessoas, direta e indiretamente, testemunharam. E quando eu falo quase desceu, é porque ele desceu praticamente, ele ficou a 2 metros do solo, o que é referido pelas testemunhas. Mas ele não chegou a pousar. Inclusive, na época, o próprio Alonso não conseguiu determinar marcas nem sinais de que o objeto teria descido ali, por conta de que ele não chegou a tocar o solo. Ele ficou por alguns minutos em torno de 1,5 metro a 2 metros do solo, e depois de um determinado tempo ele se deslocou e partiu. E pasmem, partiu em direção à Chapada Diamantina, propriamente dito. Isso tudo foi mapeado pelo Alonso Regis, que fez uma pesquisa muito interessante, porque ele não só levantou o testemunho das pessoas que estavam a menos de 30 metros do objeto, que viram o objeto pousar, mas ele também levantou o testemunho de pessoas que estavam no entorno, porque era uma área descampada. Hoje nós fomos lá, hoje tem muitas casas no entorno, mas na época era muito mais descampado, não tinha tantas casas. E algumas casas que ficavam em torno de 50 a 100 metros de distância, as pessoas também tiveram oportunidade de ver. E não só de ver, as pessoas viram e sentiram o calor do objeto, porque o objeto ele emanava um determinado calor. Então, todas as pessoas que nós falamos, tanto as que viram de menos de 30 metros, quanto as que estavam a mais de 50 metros, quase 100 metros de distância, praticamente, também referiram esse calor que vinha do objeto. Cada vez que o objeto se deslocava, fazia algum tipo de movimento, emanava essa onda de calor. Então isso foi muito interessante, porque também o Alonso pôde determinar a trajetória que o objeto fez, da onde ele veio, e a trajetória que ele fez para chegar ao ponto de pousar nesse local especificamente. Então, por exemplo, tem um depoimento de uma pessoa que estava numa estrada distante, no mesmo momento, no mesmo horário, no mesmo dia, no mesmo momento, e essa pessoa, junto com o pai dele, num carro, testemunhou um objeto, que aliás ele referiu como sendo 3 objetos. Ele falou que era um grande, um médio e um menor, e esses objetos passaram por cima do carro dele
ao ponto dele achar que o farol não estava mais funcionando, porque ficou dia. Ele afirma que clareou tudo, clareou a montanha, clareou a estrada, clareou o carro dele. Ele ficou com a impressão de que ele não tinha mais farol, de que o carro não estaria mais funcionando, porque foi uma claridade assim súbita, no meio da escuridão, uma claridade que modificou a percepção de tempo, espaço e luz ali naquele momento. Ele falou que ele e o pai dele ficaram vendo por alguns instantes essa luminosidade, e essa luminosidade se deslocou justamente em direção ao bairro que eles referiram à descida, né? A descida do objeto. Então nós conseguimos alguns depoimentos, muitas pessoas já morreram, né? Que foram testemunhas, mas outros eram crianças na época, cresceram, viraram adultos e se mudaram. Então nós conseguimos pelo menos 4 a 5 depoimentos de pessoas que referem ter visto esse objeto que pousou na cidade de Morro do Chapéu. Então o Alonso também teve a oportunidade de mapear toda a região depois que o objeto foi embora, que eles mencionaram que o objeto ficou ali parado pelo menos 10 minutos. Depois que ele levantou e foi embora, a direção pela qual ele se deslocou, o Alonso Regis teve o expediente de traçar essa direção e, como é que se diz, entrevistando todas as pessoas das casas, que não eram muitas, das casas que estavam nessa direção para a qual o objeto se deslocou. Então ele pôde confirmar também, através de depoimentos dessas pessoas que também viram o objeto passando pelas suas casas, pelos seus terrenos, ele pôde confirmar a trajetória pela qual o objeto partiu, e aí ele pôde fazer um traçado completo de onde veio, por onde andou antes do pouso, aonde pousou, depois do pouso, para onde se deslocou, em qual direção ele estava indo. E, pasmem, estava indo em direção justamente à Chapada Diamantina. Isso me lembra um dado muito interessante que suscita que provavelmente a Chapada Diamantina propriamente dita, ou seja, Mucugê, Andaraí, Lençóis, toda aquela região conhecida como Chapada Diamantina, também o povoado de Igatu, é um ponto central de todo o norte da Bahia, de todo o sertão baiano, em referência à aparição de OVNIs. Por que eu estou falando isso? Porque o Alonso Regis encontrou, através de livros antigos, de publicações na biblioteca lá de Morro do Chapéu, encontrou uma informação de que a primeira referência ufológica do estado da Bahia, olha, vejam bem, 1892, essa referência. A primeira vez que se referiu o fenômeno OVNI no estado da Bahia foi justamente no povoado de Igatu, em 1892. Então, para você ver que o fato de nós encontrarmos Igatu como referência ufológica do nordeste do país, do norte da Bahia, o fato de nós encontrarmos Chiquinho de Igatu como uma referência desses avistamentos e desses fenômenos nessa região de Igatu, isso não é casual, isso é muito antigo. Volto a dizer, a primeira referência do fenômeno OVNI no estado da Bahia foi no povoado de Igatu, que é distrito de Andaraí, Bahia. Então, para nós foi muito gratificante. Essa foi a 5ª vez que eu fui à Chapada, que eu fui para aquela região. É muito familiar, tanto o fenômeno quanto a região, as pessoas, já me é muito familiar. Tenho a grata satisfação de ter deixado grandes amigos lá, e até hoje está indo lá. O Chiquinho, principalmente, que foi a pessoa pela qual eu fui pela primeira vez a Igatu, para conhecer Chiquinho de Igatu em 2008. Eu já tinha conhecido, eu já tinha visto Chiquinho em 2006, quando eu fui pela primeira vez à Chapada. Mas em 2008 eu voltei especificamente para conhecer Chiquinho. Então é isso.
Essa é uma das histórias bem interessantes. A outra história aconteceu em um município que eu não recordo o nome agora, fica próximo a Morro do Chapéu, também naquela mesma região, e ela foi, isso aqui é interessante, essa história ela foi notificada, ela foi informada a Alonso Regis pelo prefeito da cidade, porque aconteceu nas terras do prefeito da cidade. O prefeito parece que tinha uma pequena fazenda na região, alguma coisa desse tipo, e eu vou narrar aqui o que exatamente aconteceu. Umas crianças, em torno de 8 ou 9 crianças, estavam brincando lá no povoadinho que pertence a essa determinada fazenda, e os meninos notaram uma coisa se mexendo lá no meio do pasto, lá na montanha e tal, dentro do vale, e eles acharam estranho, não sabiam se era uma pessoa, se era um animal, acharam uma coisa muito estranha, e aí resolveram descer o vale para chegar mais perto. Quando eles chegaram mais perto, eles viram que era uma pessoa, que não era um animal, era uma pessoa, e essa pessoa estava usando algum tipo de traje, alguma coisa, tinha alguma coisa na cabeça e tal. E aí os meninos procuraram se aproximar, e o mais velho deles começou a gritar de longe e falar: quem é você? Como é seu nome? O que você está fazendo aí? Você está invadindo uma terra particular? Como é que você invade e tal? E os meninos referiram que a tal pessoa lá, que eles chamaram de menino, porque ele tinha o tamanho de um menino, porque o Alonso me falou, o Alonso que investigou esse caso todo, foi até lá, rodou 200 quilômetros para chegar lá na região, ele me falou que tinha uns meninos assim e os outros maiores falaram, não, era o tamanho desse menino aqui, então foi fácil para ele determinar a altura, né, o tamanho do tal ser. Então os meninos também encararam a ele como se fosse um menino. E aí ficaram nessa história chamando... E o garoto, o tal ser lá, sequer olhava para os meninos. Como se não tivesse dando a menor bola para eles e como se eles nem estivessem ali. E aí eles acharam aquilo muito estranho e aí o mais velho chegou e falou, vamos chamar meu pai. E aí eles voltaram mais para próximo das residências e chamaram o pai. Nessa hora que chamaram o pai, aí veio o pai, veio a mãe, aí vieram outras pessoas, era um povoadinho de 2, 3 casas só, dos trabalhadores que moram na fazenda e trabalham na fazenda, e aí o pai foi lá e aí foi a mesma coisa, se aproximou e começou a gritar de longe, quem é você, o que você está fazendo aí, você está em área particular, pá, aquela história toda, e o menino a mesma coisa, não deu a menor bola, sequer olhava para o lado, e eles referiram que em nenhum momento o menino ou ser lá, o que seja, olhou para ele. E aí, como diz Alonso, eu achei muito bacana essa expressão do melhor português empregado da forma correta. Alonso diz que aí o seu Zé, que era o pai do menino, que era o mais velho lá, zangou-se. Acho o máximo isso, a colocação do português correto. Zangou-se e aí chegou para os meninos e falou, olha, eu vou lá em casa buscar um ferro e vocês fiquem de olho nele aí que eu vou voltar. Se esse cara não me responder, eu vou meter o ferro nele. Aí você vê como é que é intempestiva as atitudes das pessoas do campo, né? E aí o Alonso falou para mim que não sabia o que era ferro, e aí perguntou pro seu Zé, falou, não, ferro é qualquer coisa que tenha o ferro, pode ser uma foice, uma enxada. Então aí é que o Alonso foi entender que quando ele disse, vou buscar um ferro, ele estava indo buscar alguma ferramenta, alguma coisa. E aí diz que nesse momento, enquanto o seu Zé foi lá buscar o que seria um ferro, as mulheres também, outras mulheres do povoado já estavam olhando, já tinha aglomerado um determinado número de pessoas junto com as crianças, que foram as primeiras testemunhas. E aí, antes de que o seu Zé pudesse voltar, diz que esse menino tinha uma espécie de relógio no peito, na roupa dele. Depois repararam com mais detalhes que ele usava uma espécie de capacete e ele mexeu naqueles botões ali na roupa dele e ele alçou voo e foi para as nuvens praticamente. E aí o Alonso diz que eles referiram que o ser entrou no sol, que estava muito ensolarado, tinha muita... era meio do dia, tinha muito sol, então provavelmente ele entrou em alguma
coisa muito luminosa que se confundia com o sol daquele horário, e aí para eles ofuscou e ficou parecendo que ele tinha entrado no sol, porque a conclusão final das pessoas lá, das testemunhas, é de que o ser entrou no sol, que era alguma coisa muito ofuscante e tudo mais. E o detalhe é que as senhoras, uma senhora, pelo menos, que a mãe dos meninos referiu que antes, e os meninos também referiram que antes já tinham visto aquele ser que levantava como se estivesse voando, chegava até a copa das árvores e tirava frutos das árvores, tirava folhas das árvores. Então, aí ficou uma história, na ufologia, é a típica história de que você só encontra nos rincões do Brasil, por aí afora, né, nesses lugares muito ermos, muito desertos. Então, o que eu vejo de extremamente original, inédito e pitoresco, vamos dizer assim, são exatamente essas histórias que tem esse componente que parece mágica, né? É um componente de conto de fadas, né? Um verdadeiro conto de fadas. E aí, inclusive, eu estava nos nossos planos ir até essa localidade para levantar toda essa informação, entrevistar essas pessoas e tudo mais. Claro, esses meninos hoje já devem ser adultos e tudo mais, mas o prefeito mora na mesma região, a fazenda é na mesma região, então daria para a gente empreender ali uma diligência ufológica e pegar mais detalhes ou fazer uma atualização desse caso. Mas eu considero um caso extraordinário e bem peculiar, porque o ser foi visto, mas não foi visto nenhum objeto, não foi vista nenhuma nave, e toda a descrição, e também pelo número de testemunhas, né? E ao mesmo tempo é importante sempre dar o crédito da qualidade da investigação que o Alonso faz. O Alonso é uma pessoa muito detalhista, muito perspicaz, com a qualidade da informação que ele traz, fruto das observações dele, são fantásticas. Você conversando com ele, ouvindo a história dele, você aprende a cada minuto. Então, eu acho o seguinte, eu espero não ter me alongado muito, mas são histórias que, no mínimo, têm que ser contadas com essa riqueza de detalhes, justamente o que é a riqueza do fato, né? Então, a gente tem que dar esse desconto aí dessa riqueza de detalhes. E agradeço ao PH por me dar essa oportunidade de contar essa história. Como essa, tem mais uma dúzia delas extraordinárias, histórias, inclusive que estão no meu canal, se vocês quiserem prestigiar e ouvir essas histórias dos próprios protagonistas. É só entrar lá no YouTube ou no Instagram, Arthur Neto OVNI, e tá lá à disposição de vocês para vocês se regozijarem e se divertirem. Eu não sei por vocês, mas eu sou apaixonado por esse tipo de investigação. Isso para mim é ufologia que eu chamo de ufologia de raiz. Então tá bom, um grande abraço aí pra galera. Obrigado, PH, obrigado, Jackson, um abraço para vocês e até a próxima. Brincadeiras à parte, o Arthur é um cara que tá sempre na estrada, né, Jackson? Sempre procurando casos novos, investigando. Foi em Magé, foi um dos poucos que foi até Magé pra investigar. E, Exato. Poxa, ele fez uma viagem, assim, fantástica para a Chapada Diamantina e pegou relatos, assim, absurdos do pessoal. Isso aí foi só um aperitivozinho, né? Pois é, o Arthur, ele tem essa pegada, né, de ir a campo, de investigar, e com ele não tem tempo ruim, né? Lá em julho agora, não, em junho, a gente estava lá na Serra da Beleza, um frio do caramba, e olha que eu sou de Curitiba, né, pra sentir frio, e lá tava o maior frio, e ele tava lá bem de boas, lá, fazendo vigília até quase amanhecer, e a bagagem dele é realmente excepcional, e a gente tem que tirar o chapéu pro Arthur mesmo, porque são poucos como ele na ufologia brasileira, e então todo o nosso respeito ao Arthur. E o relato dele é bem interessante, viu? Pois é, dois na verdade, né? Um de um avistamento de um OVNI, que até motivou o pessoal lá a construir uma escultura em forma de OVNI, que agora é patrimônio lá da cidade, virou da prefeitura, né? Mas o que me chamou a atenção foi o segundo relato dele ali das crianças, cara. Pois é, intrigante, né? O relato ali me lembrou
outros casos envolvendo crianças, né? Principalmente aquele de Cussac lá na França. A gente já comentou aqui, né? Sim, já falamos dele. E me lembrou esse caso. Me lembra também outro caso ocorrido em São José dos Campos, ali na região de São José dos Campos, de um objeto pequeno com crianças também, que depois foram flutuando. Um caso bem interessante também. Esse caso a gente não falou dele aqui não, falou? A gente comentou sobre ele, mas é que a gente não tem muitas informações, porque esse caso nunca foi investigado. Tá. Mas a gente já passou para alguns pesquisadores aí da região e vamos ver se eles vão atrás da testemunha, que ainda deve estar viva e bem lúcida para relatar esse caso, né? Pois é. Eu fiquei até curioso quando o Arthur contou esse caso da região lá, do extraterrestre mexer no cinto assim e sair voando, né? Inclusive falam que ele voou pro Sol. Mas igual o Arthur falou, ele aparentemente alguma coisa muito brilhante, o pessoal pode ter confundido com o Sol, e ele provavelmente entrou no objeto. Mas, cara, eu já vi seres flutuando, descerem de naves flutuando e tal, mas sair voando do chão assim pro céu, eu não tô lembrado de outro. Pois é, existem alguns casos brasileiros que têm essa pegada de alienígena flutuando. Inclusive lá no Fenômeno tem um caso em uma fazenda em que a pessoa viu o alien flutuando, né? O Antônio Faleiro também, ele tem um relato assim, na região dele lá. Então, são casos mais raros, mas que também acontecem, né? Muito legal, viu? Não conhecia. Então, é isso aí. Em breve, o senhor Arthur Sérgio Neto estará aqui, comigo, o senhor Fujack, contando as aventuras dele, o mochilão dele pela Chapada Diamantina. Então, nos vemos daqui a alguns episódios com o nosso amigo Arthur. Você está ouvindo o Arquivo Fenômeno. Vamos lá, senhor Fujack, vamos lá falar do monstro de Flatwoods. Fique à vontade, nos dê o local e a data. Pois é, PH, e agora que eu me esqueci, a gente devia ter marcado pra gravar esse programa de dia, né? Pô, já escureceu aqui. Será que a gente não pode marcar um outro horário, não? Não. Você tem que ir. Falando nisso, antes de começar, eu só quero deixar um recado para todo mundo escutando. Aquele experimento que a gente propôs, ele vai ser feito. Vocês escutando esse episódio, provavelmente ele já foi feito, tá? Mas a gente demorou um pouquinho pra gravar, a correria aqui, final de ano. E em breve vocês vão saber o resultado aqui, hein? Mas vamos lá. De noite, senhor Fujack. Por favor, conte o caso com detalhes. Com detalhes. Eu quero ver o senhor com nota marrom hoje. Tá bom, vamos lá então. Flatwoods é o nome de um vilarejo lá nos Estados Unidos, no condado de Braxton. Então, esse caso acabou ficando conhecido como o caso do monstro de Flatwoods. Mas também existem outros nomes. Se vocês pesquisarem aí na internet, podem encontrar esses outros nomes, né? Como o monstro do condado de Braxton, ou como Brexy. Sabe o monstro do Lago Ness lá, que também chamam de Nessie? Então tem o Brexy, que é essa criatura vista ali em Flatwoods. E para alguns, isso foi um fantasma. E aí acabam chamando ele de o fantasma de Flatwoods. Seja como for, é uma criatura que levou pânico à vila lá de Flatwoods, no estado da West Virginia, em 12 de setembro de 1952, após uma luz brilhante cruzar no céu. E eu já vou dar um spoiler aí para vocês, porque como vocês sabem, eu gosto de trazer notícias que vocês não vão ouvir em outros blogs, em outros canais, em outros podcasts. No dia seguinte, um casal viu a mesma criatura. Então foram 2 observações, não apenas uma, como todo mundo fala. Pois bem, vamos então a essa primeira observação. Então várias pessoas ali na região de Flatwoods e nas vilas próximas ali, viram um objeto luminoso cruzando o céu no horário do pôr do sol, digamos assim, né? A hora que o sol está descendo, eles começaram a ver essas luzes passando ali na região. E muitas delas ligaram para o xerife local, informando que uma aeronave estava caindo com problemas. Porque o que eles viam? Era algo metálico com um brilho amarelado, parecendo chamas, que estava descendo do céu. Então, na visão deles, era um avião com problema. E aí, então, o xerife local e o assessor dele já pegaram o carro e foram para os locais onde estavam sendo relatados isso aí.
Os primeiros relatos aconteceram não na região de Flatwoods, mas na região de Framingham, que fica a 17 quilômetros de Flatwoods. Então, um dos primeiros relatos veio de um mecânico de automóveis chamado Woodrow T. Ele estava em uma estrada bem próxima ao rio Elk, que cruza ali toda a região, e ele observou esse objeto. E aí ele pensou que era uma aeronave Piper Cube. A Piper Cube é aquela aeronave pequenininha de um piloto que tem uma hélice na frente, tem aquela asa dupla, né, em cima e embaixo, tudo. Daqueles aviões mais antigos mesmo. Então ele achou que era um avião daquele com problema. Então ele viu aquilo e ele pediu carona para o primeiro carro que ele encontrou e foi até um local onde havia telefone. Chegando lá, ele ligou para o xerife Robert Carr e o delegado Burnell Long relatou o que tinha acontecido e falou, seja lá o que for, caiu ali na região de Framingham. E aí o xerife, que cuidava de todos esses vilarejos ali, foi lá para a região de Framingham. E conversou com os moradores, perguntou para todo mundo lá se eles tinham visto onde o avião tinha caído e ninguém sabia dizer. Alguns tinham visto o objeto passando, mas ninguém tinha ouvido ou visto a queda. E aí, como não tinha nenhuma informação que indicasse o local, eles resolveram voltar para a central de polícia. Chegando na central de polícia, outras pessoas ligando, dizendo que estavam vendo esse objeto luminoso ali sobre a região ou que passou sobre a região onde eles estavam. Pois bem, ali na região de Flatwoods existe uma escola municipal. Lá no vídeo que eu fiz para o Fenômeno, você tem as imagens da escola, que eu conseguia encontrar o local no mapa, então você consegue ver toda a ambientação do caso ali, onde as crianças estavam. Elas estavam fora da escola, a escola já estava fechada, mas elas estavam brincando no playground da escola, quando viram um objeto passando. Eram ali 4, 5 crianças brincando, e aquele objeto passou fazendo um barulho estranho, então elas pararam de brincar e olharam o objeto cruzando o céu. E esse objeto, ele parou em cima de uma colina que tem ali perto, bem pertinho, e ele foi descendo no topo da colina. E isso, o sol já estava bem baixo, e eles conseguiram ver razoavelmente bem aquele objeto descendo. E aí foram até a casa mais próxima que eles encontravam ali na região. E bateram na porta da casa e encontraram lá então o casal Joseph e Leota Limon, 2 senhores que moravam lá. E visitando os dois ali estava a filha deles, a Kathleen May, uma senhora na época com 32 anos de idade, e os 2 filhos dela, o Ed e o Fred. E aí, então, as crianças que estavam ali chegaram ali assustadas, relataram o que tinha acontecido, o que eles estavam vendo, e a mãe não estava acreditando, né? Porque naquela época já havia esse movimento de ridicularizar fatos ufológicos, então ela tinha embarcado na onda da imprensa, né? Vocês devem estar enganados, devem estar pegando uma peça, né? Mas daí ela resolveu sair lá fora para ver se tinha alguma coisa. E, de fato, ela viu uma luz em cima da colina onde as crianças tinham falado que o objeto havia descido. E aí que veio a ideia de Jerico. Ela voltou para dentro de casa, pegou uma lanterna e todas as crianças que ela pôde encontrar na redondeza ali, ela chamou para ir junto. E aí, então, começaram a subir a colina em direção àquela estranha luz. E aí, na medida que foram indo, eles perceberam que havia um objeto luminoso, de tamanho razoável, que emitia uma luz amarelada, meio alaranjada, pulsante, e em determinado momento essa luz se deslocou. E aí continuaram subindo, e quando chegaram ali a uns 15 metros do objeto, viram que era um objeto metálico pulsando ali, e imediatamente começou a se formar uma névoa, uma neblina que foi envolvendo o objeto e todas as testemunhas, as crianças e o cachorro que estava acompanhando, e a mulher também. E aí esse cheiro ele era muito ruim, como se fosse um metal queimando, com enxofre, com outros elementos queimando ali, e eles começaram a ficar meio tontos com o que eles estavam sentindo. E aí, em dado momento, eles começaram a ouvir chiados e barulhos e batidas vindo desse objeto, e repentinamente, do lado deles, eles ouviram um barulho na mata. E aí apontaram lanterna para aquilo lá, e viram 2 bolas vermelhas juntas. E aí, quando eles iluminaram, viram que aquelas 2 bolas vermelhas brilhantes eram, na verdade, olhos avermelhados, arredondados, grandes, de uma criatura que tinha a pele cor de sangue. E essa criatura tinha uns 3 metros de altura, estava flutuando e estava vindo na direção deles. E era extremamente horrível. E ela também estava emitindo um cheiro muito ruim. E aí, ao ver essa criatura, um dos meninos ali, o filho da Kathleen May, ele tropeçou e caiu. Esse menino, ele estava entrando para a Guarda Nacional na época, então ele já estava tendo um certo treinamento, e ele ficou extremamente assustado com o que tinha acontecido.
E aí essa criatura, ela veio chegando perto e ela tinha uns bracinhos finos, assim, com umas garras, um troço muito horrível. E fez menção de encostar neles, mas antes de encostar neles, essa criatura jogou como se fosse um spray, emitiu o corpo dela como se fosse um spray com uma substância meio oleosa, meio pegajosa, que impregnou na roupa e na pele de quem estava ali. E nisso, então, eles saíram correndo, voltaram correndo para casa, todos muito assustados. Quando eles chegaram, todos eles estavam com falta de ar, e o filho da Kathleen desmaiou. E aí, assustados, os donos da casa ali prestaram atendimento, recolhendo todo mundo ali para dentro de casa, prestaram atendimento, tentaram fazer o menino acordar, e todos os outros que estavam acordados estavam com muita falta de ar. Nisso, chegou um homem na casa, entrou na casa e começou a ajudar no atendimento a essas crianças. Se você pegar os artigos que tem sobre o caso na internet, eles não falam sobre esse homem, porque ninguém sabe exatamente quem é esse homem. Ele simplesmente apareceu ali. Ninguém chamou ele, ele apareceu, entrou na casa e fez ajudou ali. Daí depois, quando o menino acordou, que a situação ficou mais controlada, esse homem se despediu, pegou o carro e foi embora. Depois surgiram informações de que esse homem era dono de uma funerária na região de Framingham. E nesse meio tempo, outras pessoas começaram a ver as luzes, e os moradores ali perto dessa casa onde estavam as crianças, eles ouviram toda a agitação e resolveram subir ali pra cima do morro para ver o que tinha lá, né, que tinha assustado todo mundo. E alguns ligaram pro delegado informando o que tinha acontecido. Primeiro grupo então subiu para ver se tinha alguma coisa lá, não tinha nada, não viram nada, não tinha objeto, não tinha criatura nem nada, e resolveram descer. Mas eles sentiram um cheiro estranho no local onde o fato teria acontecido. E aí, quando eles estavam voltando, encontraram o delegado lá e o assistente dele subindo de novo em direção à colina, dessa vez acompanhada das testemunhas, da mulher e das crianças, até o local onde tinha acontecido, e chegaram lá para vasculhar as coisas e também não acharam objeto nenhum e nenhuma criatura. Como já era noite, já estava escuro, suspenderam as investigações e resolveram subir na manhã seguinte. E na manhã seguinte, então, encontraram uma área de solo amassado, com um cheiro muito forte de enxofre naquela região, e encontraram uma pequena peça metálica enferrujada e um pedaço de plástico muito duro. E eles levaram para análise, e até hoje essa análise nunca foi revelada. Aí no dia seguinte, um casal que morava na região de West Babylon, em Nova York, estava trafegando pela região ali de Framingham, Flatwoods. Eles iriam passar por Flatwoods, inclusive, voltando para casa. Eles estavam em Stranger Creek, um vilarejo que fica ali poucos quilômetros ao sul de Framingham. E aí, trafegando na estrada, de repente, o motor do carro parou. E aí o motorista lá, o George Enistovski, ele tentou ligar o carro e tentou ligar, tentou, e não voltava, o carro não funcionava. E aí a esposa dele, a Edith Esnitovski, baixou a janela do carro e olhou para fora e viu um objeto passando sobre a região, um objeto de tamanho considerável, passando sobre a região, envolvida em uma espécie de neblina com um cheiro muito forte e enjoativo de enxofre queimado. E esse cheiro penetrou no veículo e ficou dentro do veículo também, por vários dias inclusive. E aí nisso ela avisou o marido, e o marido saiu do carro para observar aquilo, e aquilo desceu perto da estrada mais à frente, e o marido, curioso como era, que burro, né? Ele resolveu ir perto lá para ver o que era. E ele foi se aproximando, sentiu aquele cheiro ruim e concluiu que era uma má ideia continuar ali. Pô, até que fim, né? E aí, quando ele virou de volta, a esposa dele falou que tinha uma coisa atrás dele. Quando ele viu, era uma criatura exatamente ao que as crianças relataram na noite anterior. Exatamente igual. E aquilo estava perseguindo ele, então ele veio correndo para o carro, e aí eles fecharam o carro, trancaram tudo, fecharam os vidros, e aquela criatura veio e tentou abrir o carro, né? Tentou apalpar o carro e tudo. Sério? Aham. Imagine o susto. Caramba, tipo, você lembra muito tempo no SBT uma pegadinha com a Carla Pérez que fizeram um ZT aparecer pra ela, e o ZT tentando arrombar o carro e ela ficou apavorada lá dentro? Sim. Ia ser eu no lugar ali da Carla Pérez, eu ia ficar... Ai, velho, caramba. E aí, então, depois de algum tempo, essa criatura resolveu voltar para o objeto e acabou desaparecendo, o motor voltou a funcionar e eles bateram recordes de velocidade saindo ali da região.
Ô, Jackson, antes de você continuar, deixa eu só tirar umas dúvidas aí. Eu tava escutando você contar o caso. Aí eu falei, deixa ele terminar, que aí, de repente, ele soluciona a minha dúvida mais pra frente. Essa criatura não poderia ser algum parente do chupacabras, não? Não sei, PH. Sinceramente, não sei. Eu não pensei nisso a respeito. Mas eu não vejo semelhança, não. Até porque essa criatura, ela tinha 3 metros de comprimento, né? De altura. E a única semelhança que eu vejo com os chupacabras é o olho vermelho brilhante. Exato, sim. Foi a primeira coisa que eu talvez pensei. O cheiro, né? Porque o chupacabras também era meio fedidinho. Mas não vejo outras semelhanças, assim. Agora, uma coisa que se especulou bastante na ufologia desde aquela época sobre o que seriam essas criaturas, né? Será que seriam orgânicos? Será que seriam robôs? Alguma coisa assim? Né? Permanece em aberta a questão. Ô Jackson, me corrija se eu estiver errado, mas essa criatura desse caso, ela não apareceu em mais nenhum outro caso ufológico, né? Ela é exclusiva desse caso. Pois é, desses 2 avistamentos, ela não aparece em mais nenhum. Isso é muito curioso, né? Não há mais relato dessas criaturas, é só nesses 2 casos, esses 2 dias. Vem cá, como é que você descobriu esse outro caso aí? Porque eu só conhecia esse primeiro relato das crianças que viram e tal. Aonde que você descobriu isso aí? E será que outras pessoas também não viram, não tem outros relatos ali da região? Então, PH, a fonte dessa informação é o Adam Leon, um pesquisador do caso lá dos Estados Unidos, que investigou e foi atrás dessas coisas e que escreveu um livreto de 80 páginas relatando todos esses casos ali que ocorreram nesse período, né? E ele encontrou esse caso e registrou no livro dele. E isso foi uma dica de um amigo meu chamado Juliano Vargas, lá de Joinville, que me passou esse livro esses dias. Por coincidência, um pouquinho antes de eu fazer a gravação, ele não sabia que eu ia gravar e acabou compartilhando isso lá pra mim. Cara, grande abraço, parabéns, porque eu não sabia desse segundo ocorrência. Não sabia mesmo. É isso aí, então um abraço lá pro Juliano, que provavelmente vai estar escutando a gente aqui no podcast. Eu sempre falei aqui, eu sempre contei que eu sempre fui viajar pra pescar em locais desertos, Rio Araguaia, São Francisco, esse tipo de local. Bem deserto, lá com rio, pescaria de rio. Raiz, aquela que você vai acampar e não tem nada. A gente ia fazer muito pescaria à noite, pra pegar pintado, surubim. E aí meu pai e meu irmão no barco. E eu lembro quando eu era pequeno, nas primeiras vezes que eu fui pra pescaria, eu não tinha muito contato ainda com os animais da região, então tudo pra mim era novidade. E eu lembro que à noite, às vezes a gente ia pescando, e a gente gostava de colocar, a gente chama armadilha de espera. Você coloca uma linha ali com uma isca amarrada num tronco de uma árvore à beira-rio, você vai subir no rio pescando e depois, no fim, quando você está voltando pro acampamento, você passa ali vendo se pegou alguma coisa. E a gente tem aquelas lanternas fortes, que é ligada em bateria de carro. O pessoal chama de silibim, né? Que é aquele farolete muito forte. Então o que eu fazia? Meu pai ia pilotando o barco, eu ia com essa lanterna iluminando ali a beirada e tal pra achar o tronco que estava amarrado a linha lá com a isca, e meu irmão ficava esperto lá pra ver se tinha alguma coisa. Chegava perto, puxava a linha e se tinha um peixe, alguma coisa, chamava meu pai, ele ancorava o barco e tirava. Nessas que a gente tava descendo, eu passei o farol na beirada, e na hora que eu passei o farol assim um pouquinho pra cima da árvore, eu vi 2 olhos gigantes brilhando assim, mas muito pra mim, muito. Eu tomei um puta susto. E eu falei na hora que meu pai, tem alguém ali. Ele, aonde? Eu falei, ali. Ele pegou a lanterna, minha mão iluminou. Era uma coruja. O olho dela brilhou muito forte quando eu coloquei a lanterna. Mas quando você tirava, ele não brilhava. E não era um brilho vermelho. Era um brilho como se fosse um amarelo prateado. Assim, era um brilho, assim, típico de olho de animal. Por que esse rolê todo? Deram uma explicação merda pra esse caso, falaram que foi uma coruja, né, Jackson? Pois é, PH. Como sempre, né? Quando existe um caso fantástico, assim, os caras tentam encontrar uma explicação simples para desacreditar toda a ocorrência, né? E nesse caso, eles disseram que era uma coruja. Só que, poxa, o pessoal mora ali na região, é acostumado a ver aquele tipo de animal. Como é que ele vai confundir isso numa situação daquela? Eu acho que não tem muito sentido, não. Exatamente. É igual eu falei, que foi a minha primeira vez ali pescando, então pra mim tudo era novidade. Mas eles que moram ali conhecem. E outro, qualquer animal noturno que você botar o farolete, o olho dele vai brilhar quando você passa a lanterna pelo olho dele. Ele não fica brilhando no escuro, igual é o caso dele. E detalhe, acho que, pelo menos a coruja que eu vi ali, ele não era grande, ela devia ter o quê? No máximo, assim, uns 30, 40 centímetros de altura, em pé no tronco. O bicho tinha 3 metros de altura. Pois é 3,5 metros a 4,5 metros. É uma coruja bem grande. Pois é, imagine. Não, e o OVNI? Tem isso também. Que foi visto e ficou a marca no solo e tudo, e teve o cheiro ruim que foi depois descoberto ali pelo pessoal e tudo. Então, não faz muito sentido essas explicações, né, nesse caso. Sem chance. Eu fiz questão de frisar essa história da coruja porque
Eu já vi uma coruja nessa mesma situação e, cara, você toma um susto na hora, a primeira reação que você tem que você acha que tem alguém ali sim, porque o olho dela é quase o tamanho da cabeça dela. É grande. Uhum. Mas, de novo, quando você põe o farol ali e vê, e o pessoal na época ela tinha lanterna também, que eles colocaram a lanterna pra cima do bicho, você vê que é uma coruja. E geralmente a tendência da coruja é se chegar perto ela sai, ela voa, entendeu? Pois Então, não era uma coruja. Isso eu posso afirmar categoricamente com 100% de certeza, coruja não era. E olha que eu nem vi o bicho. Ah, e um detalhe. Teve esse cheiro estranho, teve o efeito fisiológico nas testemunhas, teve essa substância pegajosa, oleaginosa no corpo das testemunhas, né? No cachorro também, que foi constatado pelas pessoas que foram na casa ali logo depois. Eles viram aquilo. E outra, todas as testemunhas ali passaram mal, ficaram alguns dias com o efeito fisiológico gerado por isso. E o cachorro também, ele teve efeito, ele sofreu os efeitos, sofreu as consequências. E o cachorro, ele era extremamente sadio até a hora em que o caso ocorreu. Aconteceu o caso, ele começou a passar mal e morreu dias depois. Cara, você citou ali que a nave era envolta numa névoa, uma coisa meio esverdeada e tal. Não poderia ter sido isso que contaminou o pessoal? Ou de repente era uma coisa radioativa? Não sei, alguma coisa nesse sentido? Isso pode ser... uma das hipóteses levantadas é justamente isso, de que essa neblina ela tivesse componentes mais pesados na sua composição. E daí os elementos mais tóxicos ficam na parte de baixo. E os elementos menos tóxicos ficariam na parte de cima, né? Por causa da densidade dos componentes. Isso explica por que o cachorro, que estava mais baixo, morreu. E por que as pessoas, por exemplo, a Catherine Marks, estava por ser mais alta e estar no ambiente mais alto, não ficou tão afetada quanto as crianças. Isso faz muito sentido, sim. Faz sentido. Cara, eu posso citar... Você falou do cachorro, o cachorro morreu. Uma rápida curiosidade, não tem a ver com o episódio, mas eu lembrei que agora, só porque você lembrou do cachorro, só pra galera ficar pensativa. O Cadu, nós gravamos a história dele, da abdução dele. Você lembra disso? Você lembra dos problemas que nós tivemos pra gravar até chegar a gravação com ele? Os problemas que ele teve também. Beleza, gravamos. No dia seguinte à nossa gravação de manhã, o Cadu mandou uma mensagem pra Bruna e falou assim: Bruna, meu gato amanheceu morto. Cara, o gato dele pode ter morrido de milhões de causas e tal, mas um gato saudável que tava na casa dele todo dia, um gato relativamente novo. No dia seguinte do que a gente gravou, o gato amanhece morto. Estranho, né? E gato, ele é um animal de proteção, né? Ele, dentro da visão espiritualista, digamos assim, ele absorve muita energia pesada que vem para casa, que vem para os humanos com quem ele convive, né? Então, pode ser um choque energético ali dentro dessa ótica, né? Não tô dizendo que seja, mas dentro dessa ótica existe essa possibilidade. Sim, não tem nada a ver com o episódio. Eu lembrei que agora que você falou disso, e como a gente já lançou o episódio do Cadu, de repente não teria outra oportunidade de falar. Então, fica aí de curiosidade, pra gente pensar um pouquinho. Será que tem alguma ligação? Vai saber. Pois é. Tirando essa explicação da coruja, Sr. Fudjek, teve mais alguma outra tentativa de explicar o caso? Boa pergunta, eu acho que só essa pega. Segundo o Adam Leon, existem algumas conexões, algumas possibilidades aí com, por exemplo, atividades do MK Ultra, alienígenas robóticos, experimentos, coisas nesse sentido assim. Eu particularmente não vejo muito sentido nessas explicações. Eu li ali o que ele tinha falado, mas não carece de fundamentação, sabe? Você acredita que esse ser, ele era biológico? Eu acredito que ele possa ser biológico, sim. Mas talvez, não apenas biológico, né? Talvez algo cibernético, né? Que una organismo orgânico com organismo eletrônico, sistema eletrônico, digamos assim. Como se fosse um ciborgue, uma coisa nesse sentido. O problema é que foi visto por um tempo curto nos dois casos, né? Então, e a gente não tem casos adicionais para fazer alguma comparação ou olhar por um outro ângulo, ver maiores detalhes do próprio corpo, né, dessa criatura e entender melhor o que ela é, né? Agora, esse detalhe de ela espirrar essa substância oleosa e ela jogou fogo pela boca, inclusive. Esse é um detalhe que todos relataram. Como é que é? Isso aí você não falou, não. Como é que é? Eu acabei esquecendo. As crianças, elas relataram que em determinado momento, antes delas saírem apavoradas, essa criatura começou a jogar fogo pela boca. Acho que isso é o que mais assustou elas para elas saírem correndo dali. Pô, mas vem cá, calma. A descrição que elas deram da criatura é uma criatura alta, com os braços longos assim, com uma cabeça com os olhos bem vermelhos, ou variável entre vermelho e amarelo. Ela falou que os olhos dela mudavam de cor. Mas ele tinha tipo um véu, assim, por cima da cabeça e dos olhos, cobrindo tudo, né? Sim, é como se fosse
fosse uma gola no formato daquela espada do baralho, né? A parte de trás, assim, formando aquela ponta. É basicamente isso, né? É um troço realmente assustador. Eu não gostaria de encontrar esse negócio, não. Ai, descobrimos a fraqueza do Sr. Ufudjek. Você está ouvindo o Arquivo Fenômeno. Então foi isso. Falamos do monstro de Flatwoods, o pesadelo do Sr. Ufudjek. Eu acho muito interessante esse tipo de caso, Jackson, que traz criaturas diferentes. Já vou dar um spoiler pra vocês aqui. Nós estamos pra fazer episódios de tipologia alienígena. E nós vamos chamar o Thiago Tiquete pra gravar com a gente. Ele tem livros já publicados sobre o tema. E quando a gente for gravar com ele, eu quero questionar ele desse ser. Desse ser e do caso Paciência, que os bichos eram um cone com a mão de gancho. Isso, é caso Paciência. Pois é, pra mim são os mais bizarros da ufologia. Então, nós vamos voltar no assunto desse ser aí e nós vamos tirar a prova. Mas até lá, tudo que nós falamos aqui hoje, eu vou deixar na descrição do episódio. O Jackson preparou um vídeo fenomenal, em alusão ao canal Fenômeno. Tem lá um vídeo muito bom que ele colocou, inclusive com fotos, né, Jackson, da localização do caso. Sim. E tudo mais, bem completo. Eu gosto muito desse tipo de interação, porque o vídeo de lá complementa o que a gente falou aqui no podcast e vice-versa. O que a gente fala aqui complementa o vídeo de lá. Então, vão lá, confiram. Eu vou deixar o link na descrição do episódio. E na descrição do episódio também tem um link do nosso Apoia-se. Quem puder entrar lá e dar uma força pra gente, vai ser super bem-vindo. Já entra lá no Apoia-se, já corre lá no nosso grupo do WhatsApp, dá um oi lá pra gente, vamos contar a história, vamos trocar ideias sobre esses casos. Lá também tem o link do Apoia-se do Portal Fenômeno. Ajudem o Jackson a manter esse acervo gigantesco que ele tem aí. E o último link que tem lá é da nossa loja, skinwalker.com.br, Skinwalker com Y. Camisas, canecas, revistas, livros, tá tudo lá, dê uma conferida. A gente tá ajeitando a versão mobile ainda, tá? Pode ter alguns problemas ali na versão mobile, mas a versão desktop tá lindona, funcionando lá perfeitamente. Valeu, nos vemos na próxima semana e vamos tentar descobrir um outro caso para deixar o Sr. Ufudjek também com medo. Afinal de contas, até o Ufudjek teme alguma coisa. Acredite, se quiser.